Abençoados de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, vamos mais uma vez crescer na graça de Deus. Nesta oportunidade, eu quero trazer aqui uma mensagem breve, onde a leitura vai estar em Efésios, no capítulo de número 1, no versículo de número 16 ao 18. O nome da mensagem é Olhos Iluminados. Como assim, olhos iluminados? É interessante que há poucos dias um amigo meu chegou até a mim e disse assim, ele usou exatamente esta frase: como assim, olhos iluminados? O que está acontecendo? Ele ouviu em um dos temas nosso aqui do canal esta frase, olhos iluminados, e chamou a atenção dele. Ele achou interessante. Ele ainda me disse: eu nunca tinha ouvido falar nesta frase assim, olhos iluminados. Ele achou bonito, interessante. E isso acabou me despertando então para este tema de hoje, para trazer esse tema de hoje aqui. Eu louvo a Deus pela vida desse amigo meu. Olha, olhos iluminados. Eu queria falar um pouquinho, aproveitar essa oportunidade dessa mensagem, falar um pouquinho aqui de mim. Eu no ano de 2013 tive uma vontade muito grande de ler a Bíblia. Em meio às vezes, a algumas correrias do dia a dia, mas veio em mim aquele desejo, sabe, muito grande de estudar a Bíblia. Não ler como ler um jornal, mas estudar mesmo, procurar dentro da Bíblia resposta para muitas coisas, que a gente às vezes tem dúvida. Qual de nós que não temos dúvidas, sobre determinados assuntos? Às vezes a gente tem vontade de saber sobre algumas coisas. E eu pensei, gente, nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia em casa. Então, em vez da gente ficar perguntando um, perguntando o outro, vamos perguntar diretamente a Deus, diretamente a Jesus. Porque se a palavra é de Deus, se a palavra é de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eu vou para a Bíblia. No ano de 2013, eu comecei uma leitura, então, em sequência, sabe? Assim, eu não sei explicar, mas lendo mesmo continuamente, sabe? A minha família aqui mesmo é prova disso, sempre me vendo eu lendo, às vezes de manhã, à tarde, à noite, sempre lendo. E com 1 ano e 2 meses eu li a Bíblia toda do começo ao fim. E tive ali um bom entendimento, sabe, do que eu estava lendo. E o que me lembra, que eu acho muito interessante, que me faz eu trazer esse tema hoje, é que nas minhas orações, nos meus pedidos, sempre quando eu ia ler a Bíblia, o que eu pedia ao Espírito Santo era assim: Senhor, ilumina os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu não quero ler como ler um jornal, eu quero saber da verdade, eu quero conhecer a verdade. Este que era o meu pedido ao Espírito Santo. Eu sempre pedi a Ele para iluminar os meus olhos, para que eu pudesse ler e entender o que eu estava lendo. Eu não entendi tudo, eu não aprendi tudo, eu não conheço toda a verdade, eu estou aprendendo. Por isso, hoje nós temos esse canal aqui maravilhoso, que está trazendo essas mensagens do Evangelho da Graça de Deus. Este canal com o nome Crescer na Graça. Por que esse nome Crescer na Graça? Jesus veio trazer a graça de Deus. Jesus então ele manifestou, era Deus mesmo, na pessoa de Jesus de Nazaré, trazendo um novo tempo, o tempo da graça. Graça é favor imerecido. Então Jesus estava fazendo algo extraordinário, algo que às vezes não era merecido para aquele povo judeu ali naquela época. Mas Jesus trouxe ali aquela graça, aquele favor imerecido. Nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus. Nós estamos vivendo uma graça infinita que foi derramada ali naquela cruz, que foi inaugurada um pacto novo ali na cruz. E nós estamos debaixo da graça de Deus. Eu digo assim com toda certeza. Por quê?
Porque eu fiz um pedido, e o pedido que eu sempre fazia ao Espírito Santo era que eu queria ler e aprender, eu queria conhecer. E a graça de Deus, que é um favor imerecido, chegou na minha vida. Hoje eu tenho que dizer claramente, porque a felicidade é muito grande. A alegria que eu tenho, o prazer que eu tenho de estar aqui, sabe? De lendo, simplesmente lendo o que está escrito e transmitir o que está escrito. Para todos vocês que estão aí inscritos no canal, para todos que ainda não se inscreveram, mas que possam ter a oportunidade, né, de estar assistindo os vídeos e quando gostar de uma mensagem vai acabar se inscrevendo no canal. Então eu quero dizer que é uma felicidade muito grande para mim estar aqui, né, neste canal, compartilhando o entendimento que Deus está me dando. Claro, respeitando todas as pessoas, respeitando todas as ideias, todas as linhas de entendimento. Sei que tem várias linhas de entendimento, cada pessoa, né, crer em algo. Eu respeito tudo. Não estou aqui também para poder dizer que a pessoa tem que me ouvir, não. A pessoa, se quiser, tem que ouvir a palavra. A pessoa tem que ler na Bíblia. Pega uma Bíblia em casa, sempre eu quero dizer assim. Pega a sua Bíblia, pega um caderno, uma caneta e anota as passagens que a gente for ler aqui para você conferir na sua Bíblia. Isso é coisa muito importante. Aí a gente traz uma mensagem com o nome do tema, você anota as passagens, aí você pode ler aí em casa com seu marido, com sua esposa, com seu filho, com sua filha, com seu irmão, né, com o vizinho. E isso vai fazer com que a gente vai estar aproximando da verdade de Deus, aproximando do que está escrito. Porque Jesus não veio trazer uma palavra, deixar ela aqui, para a gente deixar ela fechada, não. Ele quer que a gente tenha conhecimento. O Criador diz, o meu povo sofre muito por falta de conhecimento. De conhecimento de quê? Da palavra. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento. Olha, e a felicidade toma conta de mim a cada dia. Eu fico ansioso porque são tantas maravilhas que estão aqui, né? Que dá vontade de falar, de ler. E eu sei que é coisa para longo prazo, para vários anos, a gente estar aqui nesse canal compartilhando conhecimento. Então dá aquela ansiedade gostosa, sabe? Da gente estar lendo e falando essas verdades, né? Do que a gente está entendendo aqui dentro da Bíblia. Mas calma, Deus vai nos conceder, né, esta paciência, este tempo, para a gente estar tratando de vários assuntos que vai trazer paz, segurança, liberdade, que vai tirar o medo, que vai tirar a culpa e que vai entregar a todos nós a nossa liberdade em Cristo Jesus. Isto é algo tremendo. Olha, o tema então é olhos iluminados, porque a minha oração, quando estava lendo a Bíblia no ano de 2013, até no finalzinho do ano 2014, que durou 1 ano e 2 meses, esta leitura sem saltar uma página, o meu pedido era: Senhor, ilumina os meus olhos, porque eu queria aprender, simplesmente assim. E eu hoje, convicto do que o entendimento que o Espírito Santo tem me dado é algo tremendo, eu estou aqui. E para minha surpresa, nessas leituras minhas, quando eu cheguei aqui então, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 1, no versículo 16 ao 18, eu tive então aqui uma alegria tremenda, né? Foi várias vezes que eu me emocionava quando eu lia a Bíblia, quando eu estava lendo a Bíblia. Eu tenho um amigo meu que trabalhava comigo, e ele pôde perceber, né, aquela paciência, aquele desejo, aquele amor que eu estava de querer ler, de querer conhecer, que não tinha como explicar. A gente trabalhava numa roça, eu trabalho de pedreiro, né, em construção civil, estava fazendo um serviço numa roça, numa fazenda, e a gente acabava almoçando ali. Na hora que a gente ia almoçar, a gente almoçava debaixo de uma coberta lá, perto de um curral, e a Bíblia estava lá na minha bolsa. Então eu lia de manhã, eu lia no almoço, lá no meio do mato, e eu lia à noite. Então era aquela sede, aquela fome de saber da justiça de Deus, de saber da verdade, de saber mais sobre a obra da cruz. E eu vou estar trazendo aqui um pouco do que Deus está
me concedendo de entendimento. E eu estou muito feliz com isso. E quando então eu chego aqui em Efésios, olha que surpresa, porque o meu pedido era: Senhor, ilumina meus olhos, porque eu quero aprender. Esta era a minha oração, era o pedido que eu fazia: Senhor, ilumina os meus olhos, porque eu quero aprender. E quando eu chego aqui em Efésios, para minha surpresa, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim, leia comigo, olha. Paulo diz: não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito e de fazer menção de vós nas minhas orações. O que está acontecendo aqui? Paulo diz que ele não parava, ele não cessava de dar graças a Deus, de agradecer a Deus nas orações que ele fazia. Vamos ver por quê. No versículo 17, ele diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. E no versículo 18, o versículo 17, a oração de Paulo era que ele pedia a Deus, não é isso? Que desse um espírito de sabedoria e de revelação. É que o nosso espírito seja renovado, que nós tenhamos no nosso espírito uma vontade de saber da verdade, que nós receba de Deus então um espírito de sabedoria para que nós possamos entender a palavra, um espírito de revelação, a qual Deus possa estar nos revelando o que já está revelado no Evangelho. É exatamente esta oração que Paulo estava fazendo. E no versículo 18, como a minha oração, como o meu pedido a Deus sempre era: Senhor, ilumina os meus olhos, porque eu quero aprender. E no versículo de número 18, o apóstolo Paulo também, na oração dele, ele fazia exatamente este pedido. Paulo dizia então, olha, que ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra, qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. O apóstolo Paulo então, nesta passagem aqui, desta carta, ele deixa claro que nas orações dele, ele pedia a Deus para os Efésios, ele pedia a Deus que desse a eles um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, de pleno conhecimento, e que também iluminasse os olhos dos corações. Calma aí, coração não tem olho? Como assim então? Iluminar os olhos do coração. A expressão coração aqui, ela não quer tratar exatamente desse órgão, que pulsa sangue, mas quer tratar sim do centro do corpo humano, que é a nossa mente. Paulo então está pedindo que ilumine a mente, que ilumine os olhos do nosso entendimento. Coração não tem olho, mas é que nós possamos ter uma mente aberta, uma mente iluminada. E não é eu, e não é ninguém que vai abrir a mente de ninguém. Esta abertura da mente, este iluminar dos olhos, Paulo está dizendo que é o Espírito Santo, que é o Criador que pode fazer isso. Porque o espírito de sabedoria vem da parte de Deus. O espírito de revelação vem da parte de Deus. O espírito de conhecimento vem da parte de Deus. E a forma de abrir os olhos de alguém não depende de homem algum. Homem nenhum consegue abrir os olhos do outro. O que a gente simplesmente pode fazer é ler o que está escrito. Agora, abrir os olhos é somente Deus que pode abrir os nossos olhos. E o meu pedido era: Senhor, ilumina os meus olhos. E hoje eu estou aqui exatamente por isto, porque eu tenho que honrar o Criador de todas as coisas. Porque o meu pedido a Ele foi este: ilumina os meus olhos. E hoje eu estou certo que os meus olhos foram iluminados. Não estou dizendo que sei toda a verdade. O nome do canal é Crescer na Graça, porque eu estou sempre crescendo no favor de Deus. Eu estou sempre crescendo na graça de Deus. Eu estou sempre aprendendo e vou morrer sem saber.
mas eu estou aqui numa felicidade, porque o meu pedido foi atendido, os meus olhos foram iluminados, e hoje eu tenho uma condição de ler e entender grande parte do que eu estou lendo. E eu estou aqui para transmitir com todo amor, com todo respeito. Claro, vou estar transmitindo a verdade. Se a verdade doer em alguém, aí já não é eu, aí já é quem escreveu, ou aí já é quem falou. Mas eu vou estar simplesmente lendo o que está escrito. Eu digo assim, se a verdade doer, porque doeu muito em mim também. Quantas vezes que eu chorava, no ano de 2014, lendo a Bíblia, quantas vezes que eu me emocionava, que eu chorava, e eu chegava a pensar, ou eu fecho a Bíblia e coloco ela na estante, ou eu vou continuar. E eu continuei, porque eu amo a verdade de Deus, porque eu amo estas maravilhas que está escrita neste livro Bíblia. Nós precisamos ter amor, não ao livro em si, mas ter amor ao conteúdo que está dentro deste livro. E é por isso que eu estou aqui, com os olhos iluminados. Nós vamos estar lendo a Bíblia, simplesmente lendo a Bíblia e trazendo coisas maravilhosas da parte de Deus. Não que Deus está me revelando nada, Deus não me revelou nada, Deus iluminou os meus olhos para que o que está revelado na palavra eu pudesse ter um entendimento. E com os olhos iluminados, eu convido você, vamos ler caderno, Bíblia e caneta, anotem as passagens, porque a gente vai entrar numa linha de entendimento de um assunto muito tremendo, muito forte, mas que vai trazer uma paz. Quando os olhos forem iluminados, quando o entendimento chegar, você vai ter uma liberdade em Cristo. O medo vai sumir. A paz não é paz na carne, porque nesta carne, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Porque nesta carne nós temos mesmo aflições, problemas, contas para pagar. Tudo isso é coisa normal da carne. Mas no nosso espírito, a justiça, a vontade de saber o que é certo, aquela sede de saber o que é errado, o que é certo, no nosso espírito nós encontraremos paz. Porque o próprio Jesus prometeu, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós estamos juntos, voltaremos em breve com grandes estudos, com palavras tremendas da parte do Pai. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, graça e paz.